Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam Boa bem. tarde. Então, hoje, dia 30 de abril de 2021, a nossa penúltima aula. Chegamos ao final. Teremos ainda mais uma aula, né? Mas o importante é a construção que fizemos ao longo aí do ano passado todo, até chegarmos nessas duas últimas aulas. Então, há 2 semanas atrás, tivemos como base o Seminário 21, né? E aí, dentro do Seminário 21, a gente viu que o Lacan chegou nele, né, depois de um intervalo aí de alguns anos, em que ele avançou sobre outras teorizações, e a questão a respeito da função paterna ficou relativamente suspensa, né? Mas uma das questões que ele havia avançado tem a ver com a introdução e a melhor formalização do real, né? E que no seminário eu disse para vocês que a gente está considerando que é uma tríade de seminários que vão dar um contorno final a essa ampliação e reformulação da noção de função paterna no ensino lacaniano, né? Então, essa tríade começa com Lenon do Père, RSI, e se finaliza com Joyce. Né? Então, esses 3 seminários são seminários em que o Lacan está tentando equalizar uma série de problemas teóricos que ele levantou ao ampliar ou ao remodelar o conceito de função paterna e também ao introduzir o real no ensino. Né? Então, ele estava tentando equalizar problemas teóricos com dimensões diferentes e com incidências diferentes. E esse seminário, que é a nossa base de hoje, né, o RSI, é a plataforma, né, a vitrine de como ele foi levando esses problemas em paralelo até esse momento, mas chegou o momento dele tentar uni-los, né, dele tentar alinhavar certas questões, né, tanto topológicas quanto da própria teoria da constituição do sujeito, e ele está tentando fazer isso a partir do achado dele do Novo Romeano. Né? Então, recapitulando o que a gente viu com o Seminário 21 na nossa aula passada. Vocês viram que ele faz uma insistência muito incisiva na tese de homogeneização dos 3 registros, né? Colocando real, simbólico e imaginário como estritamente equivalentes. Eu li para vocês uma série de citações, aula após aula, em que ele vai avisando que ele precisava, né, se retratar a respeito do registro do imaginário, porque até então esse imaginário era visto como um registro inferior e subordinado ao simbólico, né? Vimos também que ele está tentando manejar o novo romeano, ele tinha acabado ali de descobrir, ele vai se perdendo, vai acertando, né? Mas no fundo ele está muito encantado com a propriedade borromeana, a saber que se os 3 anéis estão enlaçados de tal modo que se corta os outros 2 se desatam, né? Todos se desatam, então isso que define a propriedade borromeana, ele está encantado com isso, e ele está tentando manusear. Ele vai se perdendo, né? E não só vai se perdendo, como ele vai se permitindo errar, né? Justamente por isso ele começa a enfatizar a brincadeira, né? De que os não tolos erram, né? E então, a partir disso, ele se permite ser tolo ali, e o tempo todo se atrapalhar com os nós, né? E cada vez que ele erra, ele vai descobrindo também alguma coisa. Mas ele está muito interessado na propriedade, né? Que tem a ver com esse desatar um equivale a desatar todos, né? Essa propriedade o interessa. E aí, a partir desse momento, eu li algumas citações para vocês que ele vai, sempre que ele se perde, ele volta para uma frase que é
Bom, o importante é que a partir de agora vocês sabem que são 3. Né? O importante é que sejam 3. Né? Você pode ler real, simbólico, imaginário, mas o importante é que você saiba contá-los enquanto 1, 2 e 3. Né? Por quê? Porque ele sabia que matematicamente 3 era o mínimo, né? 3 era o que permitia a configuração borromeana e que um número inferior a isso seria inviável. Né? Então, ele sabia que ele estava diante de um bom achado que poderia ajudá-lo a dar contas de problemas epistêmicos que ele foi deixando pelo caminho. Né? Então, no seminário 22, quando ele chega, ele faz um resgate desses 3 problemas, né, que ele está trabalhando ali. Então, a primeira coisa é que ele vai novamente, incansavelmente, repetir a tese de que ele precisa se retratar com o registro do imaginário, né? Ele vai avisar que existe na teoria dele um erro que precisaria ser corrigido, né? E aí, novamente, ele vai nos dizer, né, para acompanhá-lo nessa forma de endireitar o imaginário e dar a ele a devida consistência e o devido lugar de equivalência com o real e com o simbólico, né? Então, ele vai dizer o seguinte, já então estou no seminário RSI. São precisamente as consistências que dou ao simbólico, ao imaginário e ao real. Mas é por homogeneizá-los que dou a eles esta nova consistência. É trazê-los de volta ao que comumente consideramos o mais baixo. E aí, em nome de que não sabemos. Mas se trata de dar a eles uma consistência para dizer tudo do imaginário. É bem aí que temos algo a endireitar, ou seja, a consertar, a reparar, a retificar. Trata-se de dizer que a consistência do imaginário é estritamente equivalente à do simbólico, assim como o do real. Fecha aspas, né? Então, ele não mudou, né, a respeito disso, ele está novamente enfatizando o lugar de equivalência do imaginário com essa palavra que ele introduz nova, né, que é a consistência é estritamente equivalente. Lá, né, no seminário anterior, ele dizia, os 3 registros são estritamente equivalentes. Aqui ele está dizendo, a consistência é estritamente equivalente. E a ideia dele de que é preciso que sejam 3 também se mantém, né? Mas ele oferece uma explicação um pouco mais palatável, né, a respeito desse 3. E ele vai dizer, né, nas primeiras aulas, bem na primeira aula, eu acho, na primeira aula, ele vai dizer que a questão, né, que ele introduziu no ensino e que talvez Freud não tivesse tão esclarecido a respeito dessa questão, mas que tivesse intuído, é o fato de que ele introduz o real como aquilo que é estritamente impensável. E lá atrás ele já havia definido o real como o registro que trata do impossível, o que é impossível. Mas aqui ele vai definir, se falamos do real, falamos de algo impensável. Né? E ele vai dizer, poder-se-ia dizer que o real é o que é estritamente impensável. Seria, ao menos, um ponto de partida este. Isto faria um buraco no negócio todo e nos permitiria nos interrogar quanto a isso. Não esqueçam que eu parti de 3 termos. E é por ter 3 termos que veiculamos um sentido. E aí, então, ele começa a ideia de que para que a gente possa conceber algo que é inconcebível, que é o real, né? Para que a gente possa pensar
algo que é impensável. Então, é muito útil que nós comecemos a nos valer do número, porque pelo número você pode dizer, temos 1, que é o simbólico, temos 2, que é o imaginário, e temos este terceiro, que se recusa a definições de apreensão. Temos esse terceiro, que é o não pensável. E já que ele é não pensável, é melhor defini-lo enquanto um número 3, e não como algo que discursivamente nós conseguiríamos abarcar. Porque cada vez que a gente tenta definir o real em termos discursivos, em termos narrativos, tentamos dar a ele uma consistência que, no fundo, é da ordem do pensável. E se ele importa enquanto um terceiro, é justamente porque ele é o não pensável. Né? Então, aquilo que se diz a respeito do lugar do simbólico, a cadeia significante, né? A arbitrariedade do signo, aquilo que se diz do imaginário é o corpo, a gente consegue definir esses dois registros, porque eles são aptos a receberem narrativas que permitem fazê-los consistir. O que ele está dizendo é que, se o real é o impensável, a narrativa sobre ele nunca vai abarcá-lo. Né? Então, é por isso que nós o definimos como um terceiro, aquilo que um número pode localizar melhor a função deste terceiro. Né? Então, ele vai apostar aí. E aí, e a outra questão, né, que ele começa a abrir nesse seminário, é uma espécie de inversão do achado dele, porque no seminário anterior, ele estava absolutamente fascinado com a propriedade borromeana de desatamento. Um desata e os outros 2 se soltam automaticamente, né, considerando os 3 anéis amarrados borromeanamente. Neste seminário, ele vai fazer uma inversão que aparentemente é sutil, mas muda toda a perspectiva que é do interesse dele. Não mais se ater ao modo de desatamento, mas sim a perguntar-se como é que isso se anoda. O que aconteceu para que se amarrassem borromeanamente? Ele entende que é um nó e que a propriedade dele tem a ver com o desatamento. Mas nesse seminário, ele não está mais preocupado com o desatamento. Ele está preocupado a maneira como o nó é atado, como ele é formado. Isso muda tudo. Por quê? Ele mantém algo, né? E aí alguém me escreveu um e-mail perguntando se modificava alguma coisa com a entrada do objeto A, lá quando ele insere a nota de rodapé no esquema R. Alguém, desculpe, eu não me lembro o nome da pessoa, me mandou um e-mail perguntando se ele faz alguma retificação no esquema I, né? A pergunta é interessantíssima, por que não? Ele não faz nenhuma retificação no esquema I, que é o esquema que mostra a psicose do presidente Schreber. E se vocês estão bem lembrados, o esquema I ele é uma assíntota que se abre ao infinito. Né? Enquanto o esquema R representava todos os pontos de identificação simbólica e imaginária amarrados, o esquema R ele se abria ao infinito, né? Ele já era a psicose mostrando o seu desatamento, mostrando os seus registros, o que acontece quando esses registros estão separados, né? Quando eles se rompem, acontece aquilo que a curva, a assíntota do esquema I, prova. Né? É uma fala que vai ao infinito e é um sentido que vai ao infinito delirante. Né? E não tem um ponto de basta nisso.
Então, a respeito da psicose, pouquíssima coisa mudou desde lá. Porque nesses seminários todos que nós trabalhamos, nós passamos, em nenhum momento nós ouvimos questionar a tese da foraclusão. A foraclusão está mantida. Se não há inscrição da função paterna no sujeito, função paterna aquela que inscreve a castração no sujeito, se não há, então estamos no campo da psicose. Então, os registros se mostram anodados frouxamente, não borromeanamente. Né? A psicose, ela é, né, a exibição de que algo na amarração desses registros fracassou e este algo tem a ver com a não inscrição da função no sujeito, da função paterna no sujeito. Esse ponto ele não mudou. Né? Em nenhum momento ele foi questionando se haveria uma mais ou menos foraclusão. O que sim nós vimos o ano passado inteiro que ele questionou? A possibilidade de que quando há inscrição, nem sempre é a mesma forma de inscrição. Em que antes havia uma única forma de pensar a inscrição da castração, que era a forma tradicional freudiana via complexo de Édipo, que ele comprou no seu esquema R. E a partir dali, a gente fez o ano passado inteiro, né, percorrendo junto com o texto lacaniano, que ele vai descobrindo a possibilidade de que a função paterna se inscreva no sujeito por outra via, que não pela via da interdição freudiana. Então, veja como é que está o nosso leque até aqui. A gente tem, para aqueles que têm a foraclusão, ok, psicose, estamos no campo da psicose, estamos pensando o registro real, simbólico e imaginário sem uma propriedade de amarração consistente, e é justamente porque ele apostava na ideia de distúrbios de linguagem como traços estruturais para o diagnóstico da psicose, que poderíamos continuar apostando que se trata de uma tese a respeito do desatamento dos registros, né? Porque esses distúrbios de linguagem é quando a linguagem vai para um lado, o sentido vai para o outro, e o corpo responde separadamente a isso. Então, e a este trecho da diagnóstica lacaniana não há grandes retificações. A gente não viu, ele não foi questionando a foraclusão e os efeitos da foraclusão. O que ele foi questionando até aqui são as formas de inscrição da função paterna. E qual é o nosso tema? Pergunta que o Edson fez, né, no nosso último encontro. Então, estamos alargando a neurose? Não. Por quê? Porque há uma forma de inscrição via complexo de Édipo que determina a neurose, e a grande questão diagnóstica é se a inscrição vem por esta outra via, que não pelo complexo de Édipo, então, que tipo de diagnóstico ela determina para o sujeito? Que tipo de apresentação clínica, né, ela impõe ao sujeito? Que tipo de embaraço esse sujeito vai ter na vida, que não aquele sintoma neurótico clássico? Enfim, então, o Lacan está com esse problema, né, com esses dois pontos de partida, e a isso ele acrescenta mais um, né? Então ele tem o problema do real,
ele tem o problema que até então ele tem duas definições para a inscrição da função paterna, uma via complexo de Édipo, que tem a ver com a ideia do pai freudiano, que seria o pai como um encobrimento do vazio. Né? E aí a gente viu que ele formula uma outra forma do pai comparecer na subjetividade, que não é o pai como encobrimento do vazio, mas sim como signo do vazio. E aí essa outra modalidade de inscrição da função paterna, ela inscreveria a castração não porque o objeto se apresenta como impossível, como interditado, mas sim como ele se apresenta desde sempre como inexistente. E aí o pai, não é que ele é aquilo que encobre o vazio, ele seria aquilo que inscreve o vazio. Então, ele tem essas duas modalidades, essas duas possibilidades de inscrição da função paterna. E o que ele descobre agora, quando ele se pergunta a respeito do atamento borromeano? Ele descobre que não existe uma única maneira do nó se fazer borromeano. Há uma, que é a que ele trabalhou no ano passado, no seminário passado, e há outras possibilidades desse nó se fazer borromeano, mantendo a propriedade do desatamento, mas feito de maneiras diferentes. E uma delas tem a ver com a introdução de um quarto anel. E aí ele, então, começa a se dedicar ao fato de que 3 é o mínimo, mas talvez não seja o que basta. E é esse o problema que ele tem. Então, ele vai dizer para a gente, né, qual que é o que ele está interessado. Ele está interessado em verificar essas possibilidades de atamento borromeano, porque aquilo que não é um atamento borromeano, ele sabe que está no campo da psicose, e vocês podem, né, pesquisar, uma pesquisa muito rápida, muito superficial no Google, já vai dar para vocês, por exemplo, o nó de trevo como o nó da paranoia. Né? Então, assim, aquilo que tem um atamento outro que não seja o borromeano, ele já está considerando que ele já trabalhou isso. E por isso que ele não retificou, por isso que ele não reformulou o esquema I. Ele reformulou o esquema R. Né? Então, ele está preocupado em descobrir quais as possibilidades, o que faz com que um nó seja borromeano formado, por exemplo, com 3, e o que faz que um nó seja borromeano formado com 4 anéis, por exemplo. Né? E aí, ele começa a trabalhar, né, com os nós, ele vai errando, vai acertando, vai pedindo para as pessoas ajudarem a fazer o nó, mas ele volta à questão a respeito da consistência da entrada do real. Então, ele tem esses 3 níveis de problemas, né? Ele tem 2 formas da função paterna, ele tem a entrada do real e ele tem a maneira como o nó é atado. Como que esses 3 níveis de problema podem ser equalizados numa boa teoria subjetiva a respeito do sujeito? Né? É isso que ele está tentando equalizar. O primeiro problema tem a ver com o enlaçamento do real, e é por isso que ele vai começar a supor que tudo bem que matematicamente o nó borromeano pode ser formado com 3, mas se isso for aplicável a uma tese a respeito da constituição subjetiva, talvez seja necessário pensar com 4 e não com 3. Ele começa nos dizendo que aquilo que a gente está fazendo tem um problema metodológico.
em pensar o nó como nós estamos pensando com 3 até ali. Qual é o problema metodológico? O problema tem a ver com a consistência. Por quê? Se a gente pensa num bebê que chega ao mundo, a gente pensa um corpo que chega para ser banhado na linguagem. Então, temos as palavras, temos o campo do simbólico, temos toda a estrutura que esse bebê chega e ele é imerso. Aí, nós temos 2 consistências, né? A gente tem as palavras que podemos tocar, então vamos pegar, né? A gente tem uma consistência que é a linguagem, e a ideia de como essa linguagem toca o corpo do sujeito. Os 2 campos são palpáveis. Há uma matéria palpável, tanto na linguagem quanto no corpo. E aí ele vai dizer, o nosso problema metodológico está que nós precisamos atar um terceiro anel aqui, que é o real. Agora, o real, ele é o estritamente impensável. Então, levado isso, né, à literalidade, eu posso dizer o seguinte: vocês estão vendo o real atado aqui? Mas, se ele é estritamente o impensável, é preciso considerar que a única maneira de pensar o real atado a esses 2 é introduzir nele uma consistência que não é dele. Por exemplo, uma terceira linha de corda. Então, eu vou imaginariamente introduzir a ideia de que com isso eu represento o número 3. Agora, veja, o que vai atar o número 3 aqui é aquilo que não é do número 3. Certo? Porque isso é a consistência imaginária que serve ao nosso exercício de pensamento para que nós possamos imaginar o terceiro, que é impensável, anodado aqui nesses 2. Só que ele se anoda por uma face que não é dele. Então, temos aí um baita de um problema, o Lacan está dizendo. Né? A ideia do nó borromeano é muito boa, mas quando a gente considera que o nosso terceiro termo, né, ele precisa desse artifício, não podemos desconsiderar que temos um problema metodológico aí. Então, por isso, né, para quem começou a ler o seminário, percebeu que depois dele lançar esse problema, ele começa a falar da existência, né? E daí são 3 aulas muito enigmáticas, ele falando da existência, vai lembrar do Freud, né, que o Freud sabia, né, da existência enquanto aquilo que aparecia como o impensável, o umbigo dos sonhos, alguma coisa que Freud percebia que estava ali, mas não conseguia teorizar. Ele começa a falar da ideia da existência, de que tem o sujeito, né, que existe ao seu próprio lugar. E aí a gente não pode deixar de lembrar, né, que esse conceito, para ele, foi um conceito chave para que ele pudesse, lá no seminário 7, introduzir, né, o passe que o permitiu conceituar o objeto como aquele que não existe, diferenciando do Freud, né? E aí quando ele começa a se diferenciar do Freud, ele vai lembrar da expressão a coisa,
E ele começa a definir a coisa como aquilo que existe ao sujeito. Ali ele começa a fazer uma torção no ensino dele, né? E começa a introduzir uma série de noções que tem a ver com noções que você vê aquilo que se deveria entrever. Por exemplo, a ideia de anamorfose, né? Que de frente não dá para ver aquilo que estaria, né, suposto atrás. Dito isso, ele começa a conceituar a coisa como algo que é aquele exterior mais íntimo do sujeito. Aquilo que é o núcleo de fora e que vai consistir todo o entorno através do qual o sujeito vai fazer a sua imagem. Ou seja, ele começou, né, o tempo todo atravessar os preceitos lógicos que antes definiam a lógica como aquilo que expulsa a contradição, e ele começa a pensar uma teoria do sujeito, uma lógica para a teoria do sujeito, que é uma lógica que inclui a contradição. Então, ele está pensando que para falar do sujeito, nós temos que admitir que há algo que é, ao mesmo tempo, externo e interno. E ele vai dizer, foi aí que Freud se enganou. Né? Freud fez um aparelho psíquico, supondo que o sujeito, a partir da primeira experiência de satisfação, a partir daquela primeira mamada do bebê, que ele tem aquele encontro satisfatório, ele começa, a partir dali, buscar esse objeto, mas que ele nunca mais vai reencontrar. O objeto para sempre perdido. Né? E aí ele vai dizer, aí Freud se enganou, porque ele supôs um objeto lá onde havia um vazio, um buraco. Esse buraco que agora nós estamos tentando concernir com algum artifício para a gente entender como esse buraco passa ao interior do sujeito. Né? E aí é por isso que a topologia ela é tão necessária quanto a matemática, quanto a linguística, porque é só ela que vai dar a possibilidade do Lacan fazer do nó algo a mais que não só as 3 rodelas de barbante. Por quê? Porque é com a topologia que, então, a gente concebe que o que está sendo entrelaçado aqui não é uma corda na outra corda. O que está sendo conectado é o buraco de um registro ao buraco de outro registro. Por isso ele vai falar, são touros entrelaçados. A partir de então, né, ele começa a tentar equalizar, ele começa a tentar resolver esse problema metodológico, que é pensar o impensável através de um artifício, que a partir do momento que ele é colocado em jogo, a partir do momento que esse anel é colocado em jogo, ele praticamente descaracteriza o registro, que é o real. Mas não é à toa que ele está o tempo todo dizendo que o imaginário não é inferior, que o imaginário tem a mesma consistência, que o imaginário é estritamente equivalente ao real e o simbólico. Por que ele está sendo tão chato, né? E talvez ele seja até um pouco mais chato do que eu, porque ele fala disso muitas vezes, né, a respeito dessa equivalência da consistência do imaginário. Porque ele está querendo dizer a nós que não é porque a gente está usando um recurso imaginário para pensar o real que isso seja menos consistente. Não é porque estamos colocando uma linha imaginada artificialmente para pensar o impensável
que então isso descredencia a validade do nosso pensamento. Afinal de contas, se é do imaginário, é preciso ter a mesma dignidade dos outros registros. E o que tem a ver essa dignidade? Ele está dizendo que o que importa é que nós só vamos tocar o real, a gente só vai conseguir trabalhar com o real a partir daquilo que faz borda a ele. Então, não é exatamente um recurso meramente metodológico e teórico para pensar o nó. Se a gente, para pensar o nó, precisa desse recurso, dessa consistência imaginária, né, para introduzir um terceiro, o número 3 aqui, ele está dizendo, talvez seja isso o que precisamos fazer analiticamente. Isso é uma pista clínica de que o real pode ser tocado pela borda imaginária. E é isso que devolve o imaginário a dignidade que ele havia perdido, sendo conceituado como submetido, estritamente submetido ao simbólico. Pois bem, quando esse tipo de problema metodológico fica um pouco mais resolvido pelo Lacan, quando a ideia disso que existe, aquilo que é fora, mas que faz parte, que vai constar como dentro, ela vira cansativa, né? Aula após aula, enigmática ali no seminário, né? A gente entende que ele está conseguindo, né, transmitir a ideia de que aquilo que não pertence precisa ter um advento, né, para introduzir aquilo que existe ali como anterioridade. Então, uma terceira corda que não pertence precisa ser introduzida para que nós conseguimos pensar os três amarrados. Só que a partir do momento que a gente precisa desse recurso, há algo que não é estritamente dos três, é uma outra coisa, ela existe ao real, ao simbólico e ao imaginário. Então, no fundo, nós estamos falando de um quarto elemento necessário para que esses três sejam amarrados. E ele está dizendo, Freud sabia disso. Freud tinha esse quarto elemento, né? Ele vai avisar que Freud não sabia muito bem definir claramente o real, mas sabia muito bem dessa existência necessária desse quarto elemento, e esse quarto elemento para Freud chamava-se o complexo de Édipo. Né? Como é que o complexo de Édipo é esse quarto elemento? Como é que ele chega, né, nessa conclusão? Outro dia, eu, preparando o seminário, eu dei uma olhada, e tem várias coisas engraçadas na internet, né? Aí eu estava vendo uma pessoa que está com propriedade do que ela estava falando, ela entendeu, né, alguma coisa que é difícil de entender, né, que o complexo de Édipo era o quarto elemento, e ela escreveu numa fita, né, tinha os três anéis, ela escreveu numa fita, complexo de Édipo, e amarrou os três. Entendeu um ponto que é difícil de entender, é isso que o Lacan está falando, ele está dizendo, é isso que o Freud fez, ele tomou o complexo de Édipo como um quarto elemento que existe ao ser do sujeito, e como condição de amarração dos três. Mas não basta que isso seja imaginado como uma quarta fita. É importante que nós saibamos como que no complexo de Édipo as três dimensões se anodam.
É isso que é o ponto, né? Então, o complexo de Édipo, ele é aquilo que, para o Freud, estrutura o campo de fantasia do sujeito e estrutura o movimento desejante do sujeito em direção àquele objeto proibido, que, por ser proibido, ele não pode ter, mas ele sempre vai buscar o seu substituto. E aí ele vai se embaralhando na vida, porque esse substituto no amor, no trabalho, acaba ocupando o lugar das figuras parentais para ele. São substitutos da mãe e do pai, né? E daí Freud ganhar, às vezes, a chacota de tudo tem a ver com o pai, né? Ou tudo tem a ver com a mãe. São substitutos desse objeto que o sujeito ou se identifica ou busca amar, né? E o complexo de Édipo organizou quem o sujeito é no nível do eu sou isto, ou seja, ali no nível onde o imaginário, enquanto formador da instância do eu, define a narrativa do eu sou este que busca este objeto através dessa sequência significante que vai sendo substituída, vai sendo metaforizada, vai sendo condensada, e visando aquilo que eu não posso ter. Quando Lacan diz, ele sabe que o real está lá, porque ele sabe que a noção de pai, ela vai velar o vazio. Então, quando a ideia do eu busco aquilo que eu não posso ter porque está interditado ficticiamente, porque esse pai é uma obra de ficção. Porque aquilo que eu busco quanto objeto, no fundo, é um buraco. É o vazio. Então, no complexo de Édipo, com essa amarração, você anoda o imaginário, que tem a ver com a instância do eu, o simbólico, que tem a ver a cadeia seguinte, que vai permitindo a série de deslocamentos e substituições, em busca deste ponto que o sujeito pensa que pode apanhar, mas no fundo é um buraco. E este buraco, que está lá fora, supostamente velado pelo objeto, no fundo, é o primeiro buraco que o constituiu. Ele veio no vazio. E a partir disso, o buraco é aquilo que é o mais exterior e, ao mesmo tempo, o mais interior. Porque ele foi moldado a partir da linguagem. Ele foi colocado em lugares privilegiados, não sendo ele o privilegiado, né? Então, aí o complexo de Édipo, nessa tessitura, amarra real, simbólico e imaginário. O Lacan vai dizer qual é o ponto em que Freud não estava muito esclarecido. Porque ora esse real aparecia como vazio, mas ora ele aparecia como possível de ser preenchido como objeto, mas estava lá. Ele intuía que estava lá. E aí ele vai dizer, então, o complexo de Édipo é aquilo que ata borromeanamente os três registros. E ele vai dizer, essa é a descoberta do Freud. O crédito está para o Freud aí. Não é a descoberta dele, Lacan. E ele vai ali, por exemplo. Então, ele começa a considerar, né, que é preciso esse quarto elemento que faça essa função de amarração. Vai dizer o seguinte na aula de 14 de janeiro de 1975. Há no número, né, falando do número 3, uma consistência que é de uma natureza que podemos dizer nada natural. Já que para que eu os faça sentir que abordo essa categoria do real, naquilo em que alguma coisa
o ata àqueles que fui levado a dar também consistência, imaginário e simbólico. Observem a frase. Faço sentir a vocês essa categoria do real, né, pela perspectiva do número, naquilo que alguma coisa o ata ao simbólico e ao imaginário. Como se faz que isso, se posso assim dizer, me leve a me servir do nó. Então, percebem que ele está dizendo, há um quarto elemento que faz com que este real seja amarrado ao simbólico e ao imaginário. Né? E aí ele vai, então, começar a oferecer o crédito dessa descoberta para o Freud. Vamos lá. Vou ler aqui as passagens, porque são passagens absolutamente claras, né? Ele não deixa dúvida. O que fez Freud? Vou contar a vocês. Freud fez um nó com 4 a partir dos seus 3. Esses 3 que lhe suponham a armadilha. Mas então, eis como ele procedeu. Inventou algo a que chamou de realidade psíquica. É o que pode atar com o quarto termo, o imaginário e o real, naquilo que o simbólico, imaginário e real são deixados independentes, pensados a deriva. Em Freud, é, entanto, isto que lhe é preciso uma realidade psíquica que ate essas 3 consistências. Foram necessários, observem a Freud, não 3, o mínimo, mas 4 consistências para que isso se sustentasse. A supô-lo iniciado na consistência do simbólico, do imaginário e do real. O que Freud chama de realidade psíquica tem perfeitamente um nome. É o que se chama complexo de Édipo. Sem o complexo de Édipo, nada da maneira como ele se atém à corda do simbólico, do imaginário e do real se sustentaria. Então, ele está mostrando a real descoberta do Freud não era o complexo de Édipo como um motor, né, do funcionamento, como aquele que vai orientar somente a organização do desejo do sujeito. Ele está dizendo, o complexo de Édipo, sim, é o conceito mais importante da teoria freudiana, não porque tem o pai que o interdita, mas porque é um conceito que enlaça imaginário, real e simbólico. É um conceito que pressupõe as 3 dimensões para que seja definido. E aí ele vai dizer, donde eu ter insistido com o tempo em proceder, vem eu acreditar que, do que Freud enunciou, não é o complexo de Édipo que nós devemos rejeitar. Ele é implícito e isso se demonstra em cada um destes pontos. Ele é implícito nisto que, para ter o mesmo efeito, mas dessa vez vamos fazer outro, basta fazer passar nesses 2 pontos aquilo que se passava por baixo, e o que se passava por baixo vai passar por cima. Ele está, né, mostrando que Freud fez do complexo de Édipo uma anotação entre real, simbólico e imaginário, e que a partir do momento que isso se amarra, você tem uma sobreposição daquele que passa por baixo, aquele que passa por cima, de tal maneira que determina a propriedade borromeana. Mas quem determina esse tipo de enlaçamento é esse quarto. Em outras palavras, é preciso que o real se sobreponha, posso dizer, ao simbólico, para que este nó seja ali realizado. É o que, por ter 4 termos, o próprio Freud não conseguiu fazer. Mas fica claro que estou anunciando aqui que este sobrepor
não tem a ver com sobrepor-se no sentido do imaginário. Não estou dizendo que o real devesse dominar. Ele está dizendo que, a depender da ordem, ali, a depender da conjunção, um fica em cima e o outro fica embaixo. Quando ele diz o que o Freud fez foi colocar o simbólico por cima e o real como aquilo que é entrevisto, aquilo que dá para ver e não dá para ver. E o que ele está dizendo é que ele, Lacan, descobriu uma função paterna em que o buraco vem primeiro, não está envelopado. Então, nesse ponto, ele está separando, né, já o feito do Freud daquilo que ele está acabando de descobrir com o nó dele. E aí ele vai dizer: a propósito do meu nó, eu fiz a observação, inclusive tenho desenhado as figuras. Se partimos da exigência de fazer um nó borromeano, não com 3, mas com 4 consistências, devemos supor que esses 3 touros, a princípio, são independentes. Se a gente quer pensar a constituição do sujeito, nós devemos fazer como Freud. Pensar que eles são independentes. Pensar que uma função acontece para que eles sejam enlaçados. E essa função, o Freud nomeou complexo de Édipo, como um herdeiro da função paterna, como representante da função paterna. Então, vem o Lacan. Eu figurei da última vez como, pela figura deste 4º touro, como poderiam ser atados esses 3, real, simbólico e imaginário, aqui independentes, e fiz alusão a isto. É que, em Freud, há a elisão da minha redução ao imaginário, ao simbólico e ao real, como atados todos os 3 entre si. O que Freud instaura com o seu nome do pai é idêntico ao que chama realidade psíquica. E é declaradamente uma realidade religiosa, pois é exatamente a mesma coisa. É por esta função de sonho que ele instaura o laço entre simbólico, imaginário e real. Né? Então, ele está, mais uma vez, tentando, mostrando como ele está concebendo o complexo de Édipo como aquele que exerce a concretização da função paterna nessa função de 4º elemento que vai amarrar as 3 dimensões, e ele diz que quem descobriu isso foi Freud, não foi ele. Ao que chegamos, então, é para demonstrar que o nome do pai nada mais é que esse nó. Não há outro modo de fazê-lo, senão o supormos desatados a princípio. A partir daí, qual a maneira de atar essas 3 consistências independentes? Há uma maneira que é esta, que chamo nome do pai. É o que Freud fez. Mas não é a que me interessa. Vou apresentar-lhes uma outra maneira, além dessa. Então, ele saiu de um problema que era a propriedade, antes que interessava, era a maneira de desatamento, e ele fala, bom, no campo do desatamento, eu sei que estamos no registro da psicose, me interessa o atamento borromeano, e me interessa as modalidades como esse atamento pode ser feito. O Freud sacou uma modalidade, que era através do complexo de Édipo, que é a inscrição da função paterna no sujeito enquanto uma interdição ao objeto.
Lembram que ele tinha definido que a função paterna pode se inscrever no sujeito de outra modalidade, por outros meios que não pela via da interdição. Por enquanto, ele está simplesmente, e aqui já estamos no seminário 22, ele está finalizando a leitura dele sobre Freud. E ele está dizendo, ok, a função paterna é a função que anoda borromeanamente os 3 registros. E esta função, existe uma maneira de ser feita, que é através do complexo de Édipo. E Freud fez isso. E aí ele vai dizer, eu vou mostrar uma outra maneira. Não é esta que me interessa. E ele vai mostrar uma outra maneira, que é, ele está colocando uma maneira borromeana. Ele não está interessado em maneiras não borromeanas. Eu vou mostrar uma outra maneira, que também é borromeana, e que não é esta que o Freud fez. Só para terminar, porque ele vai o tempo todo nas aulas renovando isso. Estamos diante de um problema, que é como unir as 3 consistências. O que coloquei a vocês como um problema concernindo ao que pode unir real, simbólico e imaginário, é porque devemos pensá-los desunidos a princípio. Se procederem assim, verão que terão que traçar uma linha. Essa consistência, outra, né? Que é preciso que basta que isso seja aí figurado para que haja nó. Nó com 4. Nó partindo de uma disjunção concebida como originária entre simbólico, imaginário e real. Colocarei, se posso dizer, este ano, a questão de saber se, quando aquilo de que se trata, a saber, o ateamento entre imaginário, simbólico e real, é preciso que esta ação suplementar, em suma, de um touro a mais, um quarto, aquele cuja consistência seria de referir-se à função dita do pai. E essas coisas me interessam há muito tempo, mesmo quando eu não tinha encontrado essa maneira de figurá-las. Comecei a nomeá-las como nomes do pai. Há, de fato, várias maneiras de ilustrar, como faz Freud, a manter a conjunção entre real, simbólico e imaginário. Mas será o nome do pai indispensável? Será a maneira freudiana indispensável para que se faça um atamento borromeano entre real, simbólico e imaginário? Ele falou, este atamento é uma possibilidade e eu vou lhe mostrar-lhes outra maneira além dessa. Só que ele não mostra neste seminário. Neste seminário, ele vai se dedicar a expor, né, um pouco mais essa dificuldade que é esse outro problema teórico, que é como fazer passar o buraco exterior para o interior. E a partir do momento em que essa operação é feita, então consideramos que há um amarramento. E isso a gente pode lembrar que é mais compatível com aquela nova reformulação a respeito da função paterna que ele fez lá já a partir de Hamlet, do Seminário 7, que é fazer constar o vazio como vazio. É disso que se trata, fazer passar o buraco exterior ao interior. Enfim, ele deixa a promessa de que ele vai apresentar uma outra maneira, que essa maneira do Freud ela é ótima, mas não é a que interessa a ele.
fazendo uma espécie de retificação a um único ponto da teoria freudiana. Que aí sim ele vai dizer, aqui, né, Freud escorrega, e se a gente não tratar esse ponto, a gente não vai entender essa outra maneira. Freud pressupõe, quando enlaça o corpo à série das identidades na busca a esse objeto que vela um vazio, né? Então, esse corpo do imaginário na busca dessas identidades deslizando pela cadeia do simbólico, né? Dirigida a esse vazio lá no fundo, que move o sujeito, que é causa. Freud vai interpretar essa instância imaginária, né, relativa ao corpo, com uma ideia de que o corpo responde a uma geometria do saco. Né? O corpo, para Freud, tem a geometria do saco, é algo que você vai introduzindo coisas dentro. E o saco, você tem uma abertura. Ele vai dizer, é problemático a gente pensar, né, essa geometria do saco como aquilo que representa o corpo, porque, no fundo, ele vai acabar dizendo daquilo que, para o corpo, é fora do saco e é dentro do saco. Então, precisamos retificar esse ponto, e ele vai dizer, o corpo, sim, corresponde ao imaginário, na medida em que o imaginário é isso que faz formar consistências. Por exemplo, uma terceira linha de barbante. Então, o corpo é o registro imaginário porque ele oferece uma consistência de suporte ao eu. Mas isso não quer dizer que o corpo é só o imaginário. E aí, vou finalizar com essa citação dele. Criticando a ideia do corpo como geometria do saco em Freud. É preciso, então, né, supor, ele vai dizer, que o nosso corpo seja de 3 dimensões. E isto é o que não deixa nenhuma dúvida a nós, já que com este corpo a gente pinta e borda. Mas isto não quer dizer que o que chamamos de espaço não seja sempre mais ou menos plano. Há até matemáticos para o escrever com todas as letras. Todo espaço é plano. Mas quando a gente concebe o corpo, a gente não pode concebê-lo como um espaço plano, né? É preciso entender que o corpo, ele é real, simbólico, imaginário, embora ele responda por aquilo que dá um suporte. E ao dar um suporte ao eu, ele oferece essa consistência de imaginário, ao eu sou. Então, com essa breve remodulação, né, desse ponto da teoria freudiana, ele acaba encerrando, né, esse seminário com essa promessa de que o próximo seminário ele vai nos apresentar essa outra possibilidade, que não a possibilidade já feita por Freud de amarração borromeana através do interdito, né, através do complexo de Édipo. Enfim, eu espero que a frustração de vocês, né, não seja atribuída a mim, mas sim a ele, que vai empurrando, né, sempre para depois aquilo que ele está tentando falar, o que é absolutamente justificado, vendo que ele estava tentando equalizar 3 níveis diferentes de problemas metodológicos, né? Um nível que é como teorizar o real, que é o impensável.
Um segundo nível, que é as possibilidades variadas de formação de um nó borromeano. E um terceiro nível, que é há duas possibilidades, até aqui, de inscrição da função paterna no sujeito. E o Freud definiu uma delas, pela via do complexo de Édipo. Então, são 3 níveis diferentes e que ele precisa ir, de fato, com bastante cuidado, porque ele sabe que esses níveis estão abertos e qualquer tentativa de concretização de uma teoria que dê conta de equalizar os 3 pode ser bastante reducionista. Então, não é à toa que ele prefere deixar aberto, né? Não temos respostas, mas sabemos o nível da complexidade daquilo que estava em jogo, né? Para que ele pudesse ir adiando essa construção. Perguntas? Posso fazer uma colocação, Dani? Claro, Caroline, vamos lá. Ai, obrigada, adorei a exposição de hoje, foi ótimo mesmo. E aí acho que você dá uma indicação clínica que me interessa. Eu fui atrás do livro da Silvia Amigo, gostei muito. Que quando você vai falando, né, desse recurso metodológico, né, de pensar, metodológico e clínico, de pensar uma corda imaginária para fazer uma amarração a algo que é da ordem do real, a gente pode, via imaginário, via esse registro, tocar em algo do real. Então, queria entender se é exatamente essa a ideia de uma direção de tratamento, né? Em alguns casos. Exatamente essa ideia de uma direção de tratamento dos casos não standards, dos casos não neurose freudiana. Porque na neurose freudiana você opera com a geometria da cebola, né, que é descascando as camadas que do imaginário você acessa as determinações simbólicas, e dessas determinações simbólicas se entrevê aquilo que é o buraco que a sustenta, né? Então, eu me lembro, Caroline, de um paciente que eu atendia e que estava em análise há muitos anos, no mínimo uns 6 anos, assim. Um cara ótimo, uma neurose obsessiva, clássica e engenheiro, né? Certo, tudo certo, o cabelinho certinho, enfim. E numa determinada sessão, vem, né, se queixando um pouco da ideia de que a noiva, enfim, está solicitando muito dos recursos financeiros e bom, que ele ama ela, mas também não quer ficar nesse lugar de quem, né, de quem precisa garanti-la financeiramente, até porque ela tem os recursos dela, tal, e ele vai, né, mostrando, né, por A mais B, que é ele quem vai oferecendo. E veja, não é que era uma questão de análise que ele já tinha saído no casamento, então já tinha tratado várias coisas estranhas na modalidade, e isso surge numa sessão, e que nessa sessão ele se dá conta que ele está se queixando do tanto que ela pede, mas que quem oferece é ele, e ele oferece porque na suposição de que ela era muita areia para o caminhãozinho dele, e ele não era, né, aquilo tudo, então ele precisava oferecer algo a mais, e ele entra em colapso numa sessão, porque ele não estava ali para discutir a relação, eles estavam caminhando para ver se ia ter filhos, enfim, né, e aí, de repente, mas então eu me relaciono pelo poder financeiro. Então eu não amo. Então é crueldade, né? E mergulha num buraco, né? De uma angústia que até eu
E ele ia agora, e eu ali atrás do divã, e agora, porque ele não pode sair nesse vazio total que ele tinha acabado de tocar, né? Meu recurso, olha, introduzir o dinheiro como modalidade de relação é o que o capitalismo inventou. Se acalma, né? Não, você não é o inventor desta modalidade, você foi capturado por ela, né? Saiu e eu apreensiva, porque eu via que o estado de angústia era muito grande, volta na semana seguinte, eu abro a porta aqui, ele com o cabelo totalmente um tupete desmanchado, e sempre pergunto para os meus pacientes como é que eles estão, e aí, como é que você está? Estou tentando me acostumar com esse cabelo. O que aconteceu? Porque 6 anos, aquele cabelinho. Não, aquele cabelo nada a ver comigo, mas também eu pedi para ele mudar, mas estou tentando me acostumar. Veja, isso é real, simbólico, imaginário, né? Sendo tecidos, né? Causando essa reviravolta. Quando ele toca o ponto do buraco, né? Ele volta outro. Mas este outro, não basta que ele se narre outro, porque inclusive ele nem se narrou outro. Ele veio outro. Ele veio outro dizendo, não, aquele cabelo não combinava comigo. Não é que não combinava com ele, é que ele deixou de ser aquele. Então, ele precisa de um outro suporte para este novo lugar de existência. Agora, este suporte, ele, de novo, é um suporte imaginário que vai entrar na linha de significação, vai continuar substituindo e que vai chegar uma outra vez em que vai tocar o vazio de novo. Mas isso é a camada de cebola. É do imaginário indo para o simbólico e tocando o vazio. Nesses outros casos, Caroline, é do imaginário para o real. A gente não tem esse efeito de surpresa. A gente tem esse efeito de desajustamento, mas não por esta via tradicional. Né? Então, é exatamente... E é isso que, por exemplo, a Silvia Amigo vai propor. Né? Quando a gente precisa forjar um instrumento imaginário para dar conta, né, de tocar, ou para dar conta de operar com o real, ela vai batizar isso de manobra imaginária literante. Porque toda vez que você forja um instrumento, você também está narrando, né? Então, você também oferece não só o recorte imaginário, como o suporte simbólico a esse recorte imaginário. Né? Então, ela vai chamar isso de manobra imaginária literante, mas sim, é exatamente isso, né? Que ele está apontando e que daí ela aproveita e que, de fato, está apontando um tratamento possível para apresentações clínicas que não se provaram em desatamento de real, simbólico e imaginário, mas que não conseguimos acessar pela via da decifração simbólica. Né? Então, de fato, tem alguma coisa diferente, né? E não é à toa que ele prefere terminar esse seminário dando mérito a Freud. Mais perguntas? Temos 10 minutos. Quem? A Manuela. Manu, fala, Manu. Dani, eu fiquei na dúvida em relação à ideia de atamento e desatamento e a ideia do corte, né? Porque mesmo essa ideia, né, do desvelamento, que funciona para alguns casos, a ideia da cebola do Freud,
em algum momento, eu não lembro se era no seminário 9, enfim, mas o Lacan deixa claro que faz o corte. É que o corte revela a estrutura, até onde eu entendi. Então, isso que a gente chama de decifração no Freud já não é a própria noção do que para o Lacan, depois do corte, essa ideia dele do sujeito, né, que totalmente diferente de indivíduo, enfim, do dentro e do fora, né? E aí eu fico pensando assim, eu fiquei pensando no enlace e no desenlace, né? E aí como que dá para pensar a ideia do corte na ideia do Nobo Romeu? Se dá para a gente manter, se é uma outra ideia, porque daí eu entendo que o corte não seria justamente o desenlace, às vezes poderia ter... Não seria o desenlace, e é por isso que isso não é tema, né? É por isso que ele não está interessado nas possibilidades de desatamento, porque senão a apresentação caminharia para aí, né? O que você faz incidir que provoca o desatamento, né? O que desanoda, né? O que faz estilhaçar. Isso não é abordado porque ele está considerando que já foi abordado lá no esquema I, com Schreber, né? A questão é como isso se amarra para ele, e como isso se amarra borromeanamente, né? Porque ele está considerando que, em se tratando do campo da psicose, há uma amarração não borromeana, ou seja, suscetível de desenlace, né? A depender da fragilidade, né? Como, por exemplo, o nó de trevo ali, né? Que se está amarrado. A questão do corte, ela é interessante porque a ideia é que lá no esquema R, ele vai dizer, o corte revela a estrutura inteira, né? Revela a estrutura inteira porque a partir do corte a gente vê o buraco entre o imaginário e o simbólico. A partir do corte a gente pode contar 3, né? Antes do corte não podíamos contar 3. A gente tinha que forçar a entrada de um terceiro. E aí ele fala revela porque não é que o buraco foi implantado, é porque o buraco estava sendo velado pelo campo da realidade, né? Ele não sei se você vai lembrar, mas tem uma das citações no seminário anterior, eles são 3 registros, são estritamente equivalentes, mas basta que considerem uma antecedência do real. Significa que no começo o buraco está. E o que o imaginário faz e o que o simbólico faz é contorná-lo, né? Não é que ele foi enxertado depois. E por isso que o corte, ele revelou essa estrutura que comporta 3. E aí que revela a estrutura inteira, né? Trazendo isso para a situação clínica, desse paciente que, enfim, né, da filhinha dele depois nasceu, enfim, mas é uma situação em que você vê o sujeito mergulhando num abismo, né? E ele rapidamente volta ao enlace. Ele volta a outro, né? Outro, né? Mas ele volta ali. E começa de novo a série 1, 2, 3, né? Então eu vou oferecer porque eu quero oferecer, não é porque ela está pedindo, e aí porque eu gosto mesmo de dar, então eu vou dar, né? E aí começa a nova série. Mas revela a estrutura inteira, porque apesar dele ter tocado o vazio, as coisas não se desamarraram, as coisas permaneceram enodadas, né? E nisso tem um texto
um dos mais geniais do Caligares, né, que é sobre a clínica diferencial da psicose, ele vai dizer a estrutura ela é revelada a partir do corte, porque numa psicose, nessas situações, o sujeito tocou e ele não volta mais. E não é qualquer ponto que tocou. Ou tocou, o Lacan vai dizer, um ponto que tem a ver com a inscrição sexuada, ou tocou um ponto que tem a ver com a possibilidade da morte, que são os dois signos da castração. Eu preciso do outro, né? Eu vim porque existiam dois de sexos diferentes para que eu viesse, não importa como era o encontro entre eles, mas existia o fato de que um era um sexo e o outro era outro sexo. E desse desencontro entre dois é que vem, né, o sujeito. Então, ele também precisa se inscrever numa lógica em que ele é um e ele precisa se relacionar com este outro, que é o dois, que é diferente. Por isso que o outro sexo não é o sexo do homem ou da mulher, é aquele que é o diferente de mim. Então, tem uma possibilidade da inscrição, né, pela via da castração, que é os representantes da sua posição sexuada, e tem o outro que é eu sou mortal, e todos somos. Né? Quando a gente percebe numa psicose a coisa não voltando ao mesmo lugar, o que vem na sequência? Vem uma voz dizendo, olha, você foi escolhido, né? Vem essa voz que é apagando esse ponto de finitude. Né? Então, assim, o seu corpo, ele não está nessa dimensão, ele está numa outra onde não se morre. Né? Então, o corte revela a estrutura, porque nesses momentos, não é em qualquer momento, que há um corte no sentido de cair no vazio, vai se revelar se ele está anodado ou se não está. Né? E aí revela a estrutura inteira. É claro que, em se tratando de uma hipótese diagnóstica de que diante de você há um sujeito psicótico, a condução clínica vai requerer manejos para que você não vá interferindo de modo a encurralar o sujeito nesses dois pontos. Né? Então, outro dia eu estava supervisionando uma AT, acompanhando uma menina, né, sindrômica, enfim, que tem uma possibilidade real de uma psicose, e a AT insistindo que era importante falar sobre sexo, falar, né, sobre a masturbação, né, numa formação toda social que ela tem, olha, veja bem, né, você pode. Agora, saiba que tipo de conjunto significante você está mobilizando nela se você está considerando que pode se tratar de uma psicose. Pode ser que ela caia num ponto em que só tem vazio e não tem como voltar. Então, porque é justamente nesses dois eixos que ele não vai ter amarração. Nos outros tem. Né? Nos outros está lá, está fazendo prova, né? Tem as amiguinhas, enfim. Então, é isso que o corte revela a estrutura. Mas veja que em nenhum momento desses 3 seminários ele está problematizando, então, o que faz para que um nó borromeano seja desatado? Ele não faz essa pergunta. Porque ele está interessado em ver como ele se constitui. E a partir do momento em que ele se constitui, ele está constituído por uma propriedade que não desamarra. Se desamarra, desamarra os 3, mas um é a estrutura do outro. Né? Então, esse tipo de pergunta, ele não ocupa o Lacan. Né? Ele não está interessado, a gente não vê em nenhuma aula. Né? Ele, mas o que pode fazer um nó borromeano se desatar? Né?
não é o corte, em nenhuma aula, né? Por isso que ele é enfático. Mudamos a posição, entendemos a propriedade do nó e, a partir daqui, vamos nos dedicar a ver como ele se forma, né? E não como ele se desata. Bom, pessoal, 14 horas, vamos encerrar por aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Daqui 15 dias a gente tem a nossa última aula, vamos ver o que o Lacan responde, né? Se ele oferece essa maneira ou outra. E aí vamos trabalhar com o texto de Joyce, né? Então, como eu disse, esse seminário ele não tem a menor pretensão de transmitir a leitura, né, dos seminários do Lacan. Ele tem o objetivo de transmitir como é que a função paterna vai se apresentando no texto do Lacan, né? Então, é claro, né, eu acho que vocês todos sabem que não tem como a gente abordar a totalidade de um seminário como esse, o RSI, em uma aula, em 1h30, mas aquilo que tange o tema da função paterna foi recortado e trazido para vocês hoje. Até a próxima, pessoal. Tá, obrigada, Daniela. Boa tarde a todos. Tchau, Dani. Obrigada. Excelente aula. Maravilha. Obrigada. Boa máquina. Tchau, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Valeu, Dani. Uau. Aprendi. Tchau, querida. Finalmente. Tchau, tchau. Até a próxima.